Daniel Chapo pode não tomar posse como presidente da República de Moçambique. Estou a ler a informação do site Moz News e, enfim, vamos refletir e trazer os meus pontos sobre esta informação, porque, apesar de parecer alguma luz no túnel, eu tenho pontos que realmente são importantes nós tomarmos em consideração antes de celebrarmos a tal ação do Tribunal Africano para impedir o Chapo de tomar posse. Este é o Free Speech e você já sabe, aqui comentamos as notícias e questionamos as narrativas sempre em busca de trazer os pontos ocultos sobre as principais notícias. Se não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe o seu like. Então, pessoal, vamos lá. Daniel Chapo pode não tomar posse como presidente da República. Daniel Chapo, eleito e proclamado vencedor das 7ª eleições gerais pelo Conselho Constitucional, mesmo com uma grande contestação popular, poderá não tomar posse como presidente da República de Moçambique. É que a sociedade civil moçambicana submeteu providência cautelar no Tribunal Africano para impedir a tomada de posse do candidato presidencial Daniel Chapo, dada as tamanhas irregularidades verificadas durante todo o processo. Enfim, eu não vou ler tudo o que está escrito aqui, mas o centro da mensagem, o cerne, é exatamente a ação do Tribunal Africano, que poderia suspender a tomada de posse do presidente eleito agora, o Daniel Chapo, que na verdade não foi eleito, ou pelo menos foi eleito pelo Conselho Constitucional, que parece muito mais uma segunda ala da própria Frelimo. Preciso trazer pontos que, ao meu ver, são pontos realísticos. Uma coisa é o que nós podemos gostar que venha a acontecer, esperar que venha a acontecer. Outra coisa é a realidade, meus amigos. Vamos lá analisar isto olhando para a realidade. Para quem não conhece, o Tribunal Africano é o órgão judicial da União Africana. O Tribunal Africano da Justiça e de Direitos Humanos resulta da fusão em 2008 do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos e do Tribunal da Justiça da União Africana. Então, este órgão é um órgão que foi criado por aí em 1998 e depois teve esta fusão aqui. E a sua sede neste momento é Tanzânia. Agora, para tentarmos entender efetivamente se Daniel Chapo pode ser impedido de governar por conta desta providência cautelar, precisamos entender aquilo que é a competência deste tribunal e também entendermos a responsabilidade do governo do Estado moçambicano perante este tribunal. E o primeiro ponto é o contexto histórico de Moçambique em relação aos acordos celebrados aí dentro desses organismos. Devemos lembrar, e eu já falei isto num outro vídeo, porque que os investigadores do TPI não estavam aqui em Moçambique, e eu não acredito que estiveram. Porque, primeiro, Moçambique não ratificou o Estatuto de Roma. Moçambique é signatário do Estatuto de Roma, mas não ratificou. São duas coisas diferentes. Significa que Moçambique reconheceu a criação do tribunal, mas não reconheceu a jurisdição deste tribunal como um Estado. E este é um problema, por isso ninguém há de vir aqui, eu não acredito que venha alguém aqui do TPI para investigar os crimes dos líderes de Moçambique. Não consigo ver essa possibilidade juridicamente. E é a mesma coisa que temos aqui quando falamos do Tribunal Africano. É que Moçambique não depositou a declaração que reconhece a jurisdição exatamente do Tribunal Africano. Isto quer dizer o que, meu amigo? Quer dizer que, embora a sociedade civil possa submeter uma queixa como esta providência cautelar, eu não consigo ver na realidade este tribunal a conseguir impedir o Chapo de tomar poder aqui em Moçambique. Esta ação pode até despertar uma luz de esperança para muitos de nós, mas não me parece muito realístico, porque temos este problema jurídico, temos este problema diplomático. Como é que o Tribunal Africano vai conseguir impor suas decisões dentro de um Estado que não reconhece, portanto, a ação deste tribunal? Vamos olhar para esta matéria com profundidade. Moçambique deve aceitar a competência do Tribunal Africano dos Direitos Humanos para conhecer ações singulares e de ONG.
Isto é importante. Quer dizer, a ação da sociedade civil que foi supostamente levado aí pelo Wilker Dias, enfim, ou Podemos, eu já não sei, tem que, para poder ter provimento dentro deste organismo, tem que antes Moçambique ser o quê? Ter depositado a declaração que reconhece o Tribunal Africano. Este é o meu ponto aqui. Então, eu consigo com isto entender que, embora de fato a sociedade civil possa fazer isso, tenha feito isso, o que vai acontecer é que Moçambique, como um Estado autoritário, como um Estado ditatorial, e que fez o seu caminho de forma calculada, fez os seus acordos de forma calculada, Moçambique não vai respeitar nada que venha deste organismo, a menos que seja a força. Estão a perceber? Isto é de 2020 e o presidente deste tribunal chegou a vir a Moçambique para sensibilizar o governo moçambicano a depositar a declaração que reconhece a jurisdição deste tribunal. Moçambique até hoje não fez isso. A questão que a gente devia fazer é por que Moçambique não fez isso? Por que Moçambique não ratificou o acordo que reconhece a jurisdição do TPI aqui em Moçambique? Então, há até um paralelo que se faz aqui entre Israel, porque a África do Sul, ora, meus amigos, precisamos separar muito bem as águas. Embora, primeiro, eu não concordo com a acusação do TPI contra Israel, porque efetivamente Israel é quem foi agredido no dia 7, neste caso, sobre as últimas coisas ali, Palestina e Israel. Israel foi invadido no dia 7 de outubro de 2023 e Israel reagiu a uma agressão de um grupo que é chamado Hamas. E, portanto, temos que separar as coisas. Existe Hamas e existe palestinos. Então, não quero falar sobre isto. Eu tenho outro canal onde falo um pouco de assunto geopolítico. Vocês podem pesquisar Polo da Guerra ou simplesmente War_Pol. Então, vocês podem encontrar lá conteúdos que eu falo sobre a situação de Israel e também da Síria e da Ucrânia. E veja, esta relação, este paralelo que se tenta estabelecer entre a ação da África do Sul de ter submetido uma queixa contra Israel, meus amigos, isso não é realístico. Primeiro, a África do Sul não submeteu a queixa contra Israel por motivos solidários como tal. Submeteu a queixa por motivos antissemitas, os mesmos motivos que fazem a ONU criticar Israel, sendo que a ONU é parte daquela entidade que encobre as ações dos terroristas que estão ali na faixa de Gaza e que também estão ali no Líbano. E isto ninguém pode negar, tem provas de que a ONU, muitas das pessoas que foram encontradas terroristas estavam nas instituições da ONU. Isto é uma coisa factual. Então, a África do Sul não fez esta queixa contra o primeiro-ministro israelense e o general israelense por conta de justiça como tal. Fez isso por conta do antissemitismo que esse pessoal tem contra Israel. Vocês deviam se perguntar por que a ONU não faz a mesma coisa com a Ucrânia? Por que a ONU não fala nada? O secretário das Nações Unidas, o Antônio Guterres, já foi para a Rússia sentar com Putin, mas nunca foi para a Ucrânia. Mas quem foi invadido é a Ucrânia. Então temos que separar um pouco este jogo político que está aqui no meio e um pouco de hipocrisia também que tem nisto no meio e olharmos para questões concretas. Eu não consigo ver esta ação a ter sucesso. A menos que efetivamente os países decidam fazer isto por força, não consigo ver esta ação a ter sucesso. Moçambique é um Estado autoritário e que fez o seu caminho assinando acordos que sabia que não lhe colocariam numa situação de ser forçado, empurrado por outros países. Moçambique foi celebrado ultimamente como um país reconhecido aí no Conselho da ONU porque é especialista de paz. Moçambique foi lá disse eu sou especialista de paz porque eu resolvi o problema da guerra de 16 anos, resolvi o problema da guerra dos guerrilheiros da Renamo e a ONU abriu as pernas, Moçambique entrou lá, disse eu sou especialista de paz. Dentro do país, sabemos todos que esse assunto de guerrilheiros da Renamo, esse assunto do acordo de paz é um assunto muito mal parado, mas Moçambique entrou no Conselho da ONU com essa justificativa. As televisões e por aí andaram aí com toda a pompa e circunstância a celebrar isso. A questão é por que Moçambique que assinou e entrou lá? É porque isso não vale nada, não significa nada. Os verdadeiros acordos que realmente importam, Moçambique não as assina, não as reconhece. Não reconheceu o TPI, não reconheceu este tribunal africano. A questão é como é que a gente vai julgar um país que não está dentro de um acordo? Como? Então eu não consigo ver isto até dar certo. E tal qual é o caso do Maduro, que o Maduro vai tomar posse no dia 10. Maduro é mais um daqueles líderes que descumpre todas as decisões da
da Corte Internacional. Então, nós estamos no grupo da Rússia, estamos no grupo da China, do Irã, da Venezuela, do Cuba. Este é o nosso país. É o país que não assina, não reconhece os verdadeiros acordos. Por quê? Porque Moçambique não quer ser supervisionado. Moçambique quer fazer coisas erradas e não ser supervisionado. Então, eu, dentro disto, não consigo ver realmente isto a dar certo. Não consigo ver o Tribunal Africano a fazer algo em termos jurídicos, em termos de diplomacia, a fazer algo para impedir o Chapo de tomar poder. Isto pode ser uma ilusão que nós estamos a criar para nós mesmos. Eu sou moçambicano, estou nesta luta, espero que Moçambique saia disto, mas eu não estou a ver. Esses são os meus argumentos que eu estou a trazer neste vídeo. Vocês podem discordar, vocês podem preferir acreditar na esperança. Tudo bem, eu também acredito na esperança, mas eu olho para a realidade. O que efetivamente o Tribunal Africano vai fazer de concreto? Vai trazer tropas e dizer não? Porque a menos que seja isso, esqueçam. Sabe, precisamos entender uma grande diferença entre democracias e regimes autoritários. Regimes autoritários não precisam de nenhuma lei, não respeitam nenhuma lei. Nós temos a Constituição da República, é suficiente para resolver os nossos problemas se efetivamente nós pautássemos pela democracia. O nosso problema não é falta de leis, não é falta de instrumentos, não. Não é falta de pessoas que dizem que isto está errado. É que nós estamos dentro de uma ditadura. E se vamos procurar ajuda, essa ajuda tem que efetivamente entender isto. Que nós estamos dentro de uma ditadura e o que talvez precisamos é uma libertação. Essa coisa de instrumento jurídico não é para Moçambique. Temos que entender isso de uma só vez.